Vamos continuar falando sobre o direito penal. Falei sobre os fatos, sobre o que é o crime, né? Como que o crime ele é dividido, quais são os elementos do crime, né? Que é o fato típico, antijurídico e culposo, culpável, né? O crime. Ele tem que se encaixar nesses 3 critérios para ser qualificado como crime, né? Falei sobre as excludentes, a ilicitude. Agora vamos falar sobre os sujeitos do crime. Sujeitos do crime. Autor e coautor. Eles praticam a conduta principal, o verbo do tipo, de forma direta. Esse é o autor e coautor. O partícipe não realiza diretamente o núcleo do tipo, ele ajuda, né, a fazer o crime acontecer. Assessora, né, partícipe. Concorre para o crime. Nós temos o sujeito passivo, mediato e imediato. O mediato é o indireto. O sujeito passivo imediato, que é o indireto, é o Estado. Em todo crime, o Estado é lesado. E o imediato, que é o direto, é o titular do bem jurídico, protegido. Importante, existem crimes que não possuem sujeito passivo imediato, como, por exemplo, os crimes contra a fauna e o crime de tráfico de drogas. Nesse caso, trata-se de crime vago. Crime vago, portanto, é aquele que o sujeito passivo é uma coletividade sem personalidade jurídica, ou seja, uma comunidade inteira, não apenas uma pessoa. Essa prova vai estar difícil, que eu não quero nem ver. É muito detalhe. Crime vago. Crime vago não possui sujeito passivo imediato. Porque é contra uma coletividade. Concursos de pessoas. Há concursos de pessoas quando 2 ou mais indivíduos concorrem para uma prática de um mesmo crime, seja por meio de coautoria ou por mera participação. Requisitos para reconhecimento do concurso de pessoas. É o PRIU. Requisitos para reconhecimento do concurso de pessoas. É o PRIU. Pluralidade do agente, né? Dois ou mais. Quer dizer, relevância da conduta, identidade da infração e liame subjetivo. O liame subjetivo seria que eles estão combinados a cometer aquele crime, né? O autor pratica o verbo do tipo, é aquele que comete, que faz a execução dos atos. O autor intelectual é aquele que tem domínio final do fato. O autor intelectual, o mandante do crime, né? Coautoria é uma relação de ligação entre vários autores, também chamado de coautores. Vários participantes da conduta principal. Partícipe é a função acessória. Dúvida: cabe coautoria em crime culposo? Sim, quando os agentes praticam ato com imprudência.
Exemplo, 2 pedreiros que jogam um pedaço grande de aço na rua. Eles foram imprudentes. Tiveram uma ação descuidada. Cabe participação em crime culposo? Com a autoria? Com a autoria cabe. Participação não cabe, não. Porque falta o liame subjetivo. Eles não estavam combinados para fazer isso. Não cabe participação, porque falta o liame subjetivo. Das penas. Nós temos as penas privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa. Vamos lá. A pena é consequência imposta pelo Estado para reprimir e ressocializar todas as pessoas que não cumprem com o preceito estabelecido pela norma, ou seja, todo aquele que pratica o crime. O doente mental não pratica crime, pois lhe falta culpabilidade, de modo que não cabe pena. Neste, o legislador previu que a aplicação de medida de segurança e que pode ser uma internação obrigatória ou um tratamento ambulatorial. Ao quadro acima exposto, inciso 5, tá, deixa pra lá essa parte. Tem um quadro aqui de penas. Temos esse quadro aqui, sanção penal, penas e mandado de segurança. Nós temos as penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, onde as penas privativas de liberdade ela é dividida em reclusão, detenção e prisão simples. Penas restritivas de direito, nós temos as prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviços comunitários, interdição temporária dos direitos, limitação do final de semana. Nós temos a multa também. E dentro da medida de segurança, nós temos a detentiva, que é uma internação em hospital de custódia para tratamento psiquiátrico. E a gente tem a restritiva, que é uma sujeição ao tratamento ambulatorial. Pena de reclusão. Ela deve ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, ou aberto. A pena de detenção é um regime semiaberto ou aberto. Não vou ler mais do que isso, não. Ai. Vamos lá. Havia uma limitação para o prazo do cumprimento da pena privativa de liberdade, que era de 30 anos, né? Com o pacote de crime, alterou o prazo para 40 anos, né? Vamos pular para a próxima. A pena de multa. A pena de multa pode ser combinada como pena única ou como pena cumulativa, como pena alternativa e também como caráter substitutivo. A pena é uma quantia resgatada pela União. Medida de segurança. Não vou ficar me alongando muito. Vamos falar um pouquinho mais sobre a pena. A pena de multa, ela é no mínimo 10 dias e no máximo 360 dias. Dias multa, tá? É no mínimo 10 dias, no máximo 360 dias multa. Sendo que é no mínimo 1/3, 1/30 do salário. É inferior a sendo que é fixado não podendo ser inferior a 1/30 mínimo do salário mensal. Não pode ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal. E nem superior a 5 vezes o salário. Tá bom. Sendo que é no mínimo 10 dias multa e no máximo 360 dias multa.
será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato e nem superior a 5 vezes o salário, a esse salário mínimo, né? Medidas de segurança é aplicada aos inimputáveis, né? Trata-se de uma espécie de sanção penal do lado da pena, mas contrário ao que ocorre com esta, a medida de segurança tem unicamente a função de prevenção especial que visa curar, ao menos segregar o sentenciado em face de sua periculosidade. Medidas de segurança consistem em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou estabelecimento assemelhado, impondo privação de liberdade de locomoção para tratamento ou tratamento ambulatorial. As medidas de segurança consistem em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou estabelecimento assemelhado, impondo-se privação de liberdade de locomoção ou tratamento ambulatorial, permitindo manejo sem restrição intensa. O Código Penal determina que o tratamento ambulatorial seja subsidiário, ou seja, que dê um tratamento preferencial à internação. Assim, o tratamento ambulatorial será possível se o fato praticado for punível apenas com pena de detenção. O Código Penal determina a internação, caso haja pena de reclusão. Contudo, medidas de segurança têm caráter curativo. E com os avanços da medicina já demonstram que o tratamento ambulatorial é mais eficaz e deve ser superado, privilegiando-se o tratamento ambulatorial. Mas ainda é indicado a internação no caso de que a pena seja de reclusão, né? As medidas de segurança têm duração mínima de 1 a 3 anos. A ser fixada pelo magistrado, né? E fala que a medida durará por tempo indeterminado, ou seja, perdurará enquanto não for cessada a periculosidade do agente. Todavia, esse dispositivo viola a proibição constitucional de sanções de caráter perpétuo, né? De se estabelecer, então, um limite para cumprimento dessas medidas de segurança, né? Que é de 1 a 3 anos. O tempo da duração de medidas de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Em se tratando de semi-inimputáveis, o prazo máximo será equivalente à pena substituída. Efeitos da condenação. Efeitos automáticos. Juiz aplica diretamente. Os efeitos automáticos. A condenação leva à obrigação de indenizar o dano. A condenação penal leva à obrigação de indenizar o dano e ao confisco dos instrumentos do produto do proveito do crime. Então, indenização do dano e confisco dos instrumentos utilizados do crime são os efeitos automáticos da condenação. Pode também levar à perda da função pública e à incapacidade do exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, a inabilitação para dirigir quando o veículo for utilizado, né, para a prática do crime doloso. Esses são efeitos mais específicos. Perda da função pública, incapacidade do exercício do poder, tutela, perda da tutela, inabilidade para dirigir, são os efeitos específicos da condenação. Da ação penal. Nós temos a ação pública incondicionada,
não depende da provocação da vítima, que é uma representação penal pública incondicionada, é caso de Lei Maria da Penha, né? Lesão corporal contra a mulher. Acredito que essa seja incondicionada. Da ação penal condicionada, ela requer a representação, depende da provocação da vítima ou de seu representante legal. Da ação penal, nós temos a ação penal condicionada, a requisição do ministro da Justiça. Depende da prévia manifestação da vontade do ministro da Justiça. Ação penal privada, ela é dividida em propriamente dita ou exclusiva, personalíssima e subsidiária pública. Não precisa aprofundar muito, isso aqui é processo penal, né? Dos crimes contra a vida, mas vamos lá. Homicídio. Matar alguém. Pena de 6 a 20 anos. Deixa eu ver o que eu posso falar aqui mais. Coisas interessantes que eu não falei. Perdão judicial. Perdão judicial é fácil, né? É quando o juiz deixa de aplicar a pena porque o crime que a pessoa cometeu é tão significativo para ela que ela não precisa ser punida. É um crime tão grave, né? Pra pessoa, ela vai sofrer consequências tão graves. É um exemplo de um pai que sem querer mata o filho atropelado. Esse tipo de coisa. Eu vou falar sobre os tipos de pena de novo. É pena privativa de liberdade, que é a reclusão ou detenção, e as restritivas de direitos e pena de multa. Violência doméstica. Lesões corporais praticadas no âmbito doméstico ou familiar, ressaltando que não há necessidade dos envolvidos serem parentes, bastando existir uma relação doméstica. Vamos lá. Eu estava falando aqui sobre homicídio, artigo 121 do Código Penal. Homicídio simples, matar alguém. É difícil ter homicídio simples, né? A maioria é a forma qualificada, crime hediondo. Os crimes dolosos contra a vida são competência do tribunal do júri. Essa é fácil. Sendo os seguintes crimes: homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Aqueles que atentam contra a própria vida e não cometem crime, uma vez que a tentativa de suicídio, uma vez que nem a tentativa de suicídio é fato punível. É punível, todavia, o induzimento à instigação e auxílio ao suicídio. O homicídio se consuma com o fim da atividade encefálica. O crime admite a tentativa, podendo ser cruenta ou vermelha, que é quando a vítima é atingida, ou incruenta e branca, quando a vítima não é atingida. O que é crime hediondo? É aquele elencado por lei escolhidos pelo legislador, em um rol taxativo. São aqueles que despertam maior repugnância à coletividade.
Assim, os crimes hediondos são taxativos na lei. Não há que se pensar em caso particular para saber se é hediondo ou não. Basta ver no rol da citada lei. Equipara-se, na Constituição equipara o crime de o TTT, né? Tráfico, tortura, terrorismo, tortura e tráfico de drogas. Equipara-se a crime hediondos. Pode o homicídio simples ser hediondo? Sim. O homicídio simples será hediondo quando for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Homicídio privilegiado. Afasta a qualificadora. O homicídio privilegiado é aquele que a pessoa comete um crime que é por causa de um motivo de relevante valor moral, de interesse social, interesse público, ou em domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. O homicídio privilegiado não é crime hediondo por ausência da previsão legal. Afasta a qualificadora, né? Homicídio qualificado. O homicídio qualificado sempre será hediondo. O homicídio qualificado sempre será hediondo. Deixa eu ver se eu tenho aqui nesse resumo. Não tenho. Ah, tenho sim. Motivo torpe. Não sei se eu só leio o resumo, se eu falo aqui. Vou ler aqui, que é melhor. Para que o crime seja qualificado, a pessoa tem que agir com dolo. Não existe homicídio qualificado homicídio qualificado culposo, não existe. Nós temos os crimes qualificados. Homicídio qualificado, mediante paga ou promessa de recompensa, por motivo torpe, por motivo fútil. O que seria motivo fútil? O que seria motivo torpe? Um motivo frio, repugnante. Um motivo torpe. Ciúme, por si só, sem outras circunstâncias, não caracteriza motivo torpe, tá? Motivo fútil, motivo insignificante, de pouca importância. Com emprego de crime, homicídio com emprego de veneno, fogo, explosivos, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum. São crimes hediondos e qualificadoras de crime. Tortura, crime tipificado na lei de tortura. No primeiro, o agente se utiliza da tortura para provocar a morte da vítima. Já o crime de tortura com resultado morte, o agente queria praticar a tortura e também causar a morte da vítima, ou seja, o último é o crime pré-doloso. Ah, tá, ele também causa a morte da vítima. Quando a pessoa tem intenção de praticar a tortura, ela pratica tortura, né? E faz o crime pré-doloso se a pessoa morrer. Agora, se a pessoa praticar a tortura pra matar a pessoa, é outra qualificadora. É um crime hediondo, né? Traição de emboscada, mediante dissimulação ou recurso que torne impossível a defesa do ofendido.
para assegurar a execução e a ocultação. Feminicídio também é a qualificadora. Feminicídio é quando mata a mulher por ela ser mulher, relação com o sexo feminino. Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Causas de aumento da pena no feminicídio. Ocorrido durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou nos 3 meses posteriores ao parto. Quando ocorre aumento da pena, né? Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores. Menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Com deficiência ou pessoa portadora de doenças degenerativas. Quando a pessoa descumpre também medidas protetivas, também é qualificadora de feminicídio. Se alguém, por exemplo, matar uma mulher em razão de dívida não paga, fora das hipóteses acima, que são as qualificadoras, ela não cometerá feminicídio, mas poderá incorrer em outras qualificadoras. A Lei Maria da Penha não tipifica crimes contra a mulher. Ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, dentre as quais estão as medidas protetivas de urgência. Homicídios contra integrantes do sistema de segurança. Será homicídio qualificado. Contra autoridade ou agente, integrante do sistema de segurança prisional ou de segurança pública, né? No exercício de sua função ou em decorrência dela, ou também de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Forças Armadas também, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária, todos os policiais. Os integrantes também do sistema prisional, da Força Nacional, entram nesse sistema de segurança. São qualificadoras do crime de homicídio, tá? Será possível o reconhecimento da qualificadora mesmo na hipótese em que a autoria ou agente em que há a autoridade ou agente descrito seja aposentado, desde que o homicídio se dê em razão da sua função que exercia anteriormente. Homicídio culposo. Ai, que o perdão judicial aqui. O homicídio culposo pode ser cometido por imprudência, negligência ou imperícia. Isso a gente já falou. A conduta torna-se típica no momento em que o sujeito pratica a conduta causadora do resultado morte, sem o cuidado que uma pessoa normal deveria ter. Causas de aumento da pena. Existem 4 hipóteses para aumentar a pena no crime culposo. No artigo 121 existem 4 hipóteses. Uma observação importante. Crime culposo não admite tentativa. Não admite tentativa, crime culposo. Até porque a pessoa nem queria fazer aquilo, né?
Mas no artigo 121 existe 4 hipóteses que pode haver aumento de pena. Não observar a regra técnica de profissão, omitir socorro imediato, não procurar diminuir as consequências do ato, ou fugir para evitar a prisão em flagrante. Isso aí são aumentos da pena. Inobservância da regra técnica não se confunde com imperícia, porque nessa o sujeito não tem conhecimento para aquilo que está fazendo. No crime doloso, a pena será aumentada se o crime for contra a pessoa de menor de 14 anos ou maior que 60 anos. Uma observação aqui. Perdão judicial é quando as consequências do crime atingem o próprio agente de forma tão grave que a imposição de pena se torna desnecessária. A pena será aumentada ainda se o homicídio for praticado por milícia ou grupo de extermínio. E ele entra também no crime hediondo, né? Grupo de extermínio. No caso de homicídio simples, se for praticado por por milícia, né? Que tava falando lá atrás. Por milícia ou grupo de extermínio também deve ser, né? Por milícia, tava lá. Tava escrito, não era? Um homicídio grupo de extermínio, ó. Não era milícia não, grupo de extermínio. O homicídio simples pode ser hediondo, sim, quando for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Mas aqui diz que uma qualificadora, né, que a pena vai ser aumentada, na verdade, se ela for praticada por milícia. Causa de aumento de pena, né? Ou grupo de extermínio. Nota-se que a mera formação destes constitui crime autônomo contra a paz pública. Crime culposo no Código de Trânsito não se deve confundir com crime culposo geral. O crime culposo no especial previsto no CTB, que tipifica em seu artigo 302 a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, o detalhamento sobre tal crime será explorado na disciplina de policiamento de trânsito. Então não cabe aqui agora eu falar sobre esse crime. Lesão corporal. Lesão corporal é o delito que pode ser conceituado como uma ofensa à integridade corporal ou à saúde de outro, ou seja, dano causado pela normalidade funcional do corpo humano. Pode ser físico, fisiológico ou mental. A ofensa pode causar dano anatômico, interno ou externo. Se houver agressão, não pode ficar caracterizado como lesão corporal. A infração será desclassificada para contravenção penal de vias de fato. Tá, quer dizer, li errado. Se houver agressão, mas não ficar caracterizada como como agressão, entendeu? Se houver agressão, mas não ficar caracterizada como lesão, quer dizer, como lesão corporal, a infração será desclassificada para contravenção penal de via de fato. Agredir sem deixar lesões. Exemplo, empurrar alguém. A lesão corporal leve ela é dada por exclusão. A lesão corporal grave incapacita a pessoa das ocupações por mais de 30 dias. E a gravíssima, ela incapacita a pessoa de permanente do trabalho. Incapacidade permanente para o trabalho. Então, nós temos a lesão grave, mais de 30 dias, e a incapacidade permanente gravíssima.
Então, lesão leve, ela é o que não é nenhuma dessas outras duas. Não vou ficar entrando muito nessa parte. Vamos pular para a próxima. Eu vou resumir mais. Tô em lesão corporal, né? Lesão corporal seguida de morte, a gente já falou, que é o crime préter-doloso. Vamos entrar em crimes contra o patrimônio. Crime de roubo, né? Vamos começar por crime de furto. O furto. Eu vou resumir, tá? Subtrair para si ou para outro. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Furto privilegiado. Redução da pena ou somente de multa. Redução de pena ou somente de multa. Criminoso primário ou de coisa pequena, de pequeno valor. Isso é um furto que reduz a pena ou somente multa. O furto ele também pode entrar nos casos de princípio da insignificância ou da bagatela. Só para lembrar o nome. Eu só conhecia como princípio da insignificância. O crime de furto qualificado. Furto qualificado é quando você tem a destruição, rompimento de obstáculo. Abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza. Emprego de chave falsa. Concurso de 2 ou mais pessoas. Esses tipos são tipos de qualificadoras. A subtração de cadáver pode ser considerada furto se pertencer a uma instituição. Esse delito também ele pode ser conhecido como... Deixa eu ver aqui. Cadáver utilizado na Faculdade de Medicina para fins de pesquisa. No furto, a coisa deve ser móvel. Se ela for imóvel, inexistirá o furto. Assim, a invasão de terras não é furto, visto que a coisa subtraída nesta hipótese sempre será um imóvel. Neste caso, o delito cometido é o esbrulho possessório. Além de imóvel, a coisa tem que ser alheia. Não é preciso identificar o proprietário, mas é imprescindível que demonstre que a coisa era de alguém. Coisas abandonadas, res delicta, que nunca tiveram dono, não podem ser objeto de furto. No entanto, a atenção quando se achar coisa em local público tipifica a apropriação de coisa achada, devendo aquele que encontrou restituir a coisa ao dono. Entendeu? É isso. Continuando, tava falando sobre furto, né? Tem o furto de uso. Será atípica por ausência do elemento subjetivo, para si ou para outrem. A subtração de coisa alheia móvel, quando a gente não possui a intenção de assenhoramento. De acordo com a doutrina e jurisprudência, para caracterizar furto de uso, são necessários a subtração de coisa infungível, intenção de uso momentâneo e devolução imediata após o uso sem qualquer dano. A pena é aumentada a 1/3 quando é feita em repouso noturno. Furto de energia é considerado crime permanente.
Qualquer energia que tenha valor econômico, admitindo o furto de energia radioativa, térmica, mecânica, entre outras. O sêmen também é considerado uma energia genética. A subtração pode caracterizar delito de furto. Subtração em clínica que conserva, né? Mas eu conheço outras também. Tem gente aí sofrendo. Conheço gente que já sofreu isso aí. Mas vamos deixar quieto esse assunto. Melhor ficar quieta. Sinal de TV a cabo não é energia, tá? Sinal de TV a cabo não é energia, assim não pode ser objeto material de delito. Daí a impossibilidade de equiparar desvio de sinal de TV a cabo como delito, com o delito descrito. Furto qualificado, já falei alguns. Furto qualificado. O crime será crime de apropriação indébita. O crime de apropriação, quando a vítima empresta bem a terceiro inicialmente, que pretendia devolvê-lo, mas decide se apropriar dele. Existe muito desse crime, hein? Esse crime é comum, apropriação indébita. Indébita. Crime de apropriação indébita. Você empresta alguma coisa e a pessoa não te devolve. São qualificadoras abuso de confiança mediante fraude ou escalada destreza. Já falei isso aí. Furto com uso de explosivos também é uma qualificadora. Quando há um emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum. Importante. A lei de 2019, no pacote anticrime, passou a considerar crime hediondo o furto qualificado com emprego de uso de explosivo ou análogo que cause perigo comum. Ou artefato análogo que cause crime comum. Cause perigo comum. Furto mediante fraude por meio de dispositivo de informática. Pena de reclusão de 8 a 4 anos e multa, se o furto for mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores. Causa de aumento da pena. Casos de aumento da pena. Furto de veículo de auto. Furto, eu não vou falar muito, vou detalhar muita coisa não aqui não. Furto de veículo automotor. Essa qualificadora tem 2 requisitos. A. Que o objeto furtado seja veículo automotor. E B. Que esse veículo venha a ser efetivamente transportado para outro estado ou para o exterior. Abigeato. A subtração de semovente domesticável, animal, né? Ainda que abatido ou dividido em partes no local de subtração. Essa qualificadora foi inserida em 2016. Não alcança somente ao rebanho bovino, mas qualquer semovente, tais como porcos, galinhas, coelhos. Furto de substância explosiva ou acessórios. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios, conjunta ou isoladamente que possibilitam sua fabricação, montagem ou emprego. Crime de roubo. Vamos
Fala mais rápido disso. Crime de roubo. Cara, é muita coisa, né? É muita coisa. Tem 40 minutos eu tô falando sobre crimes aqui. Crimes. 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 Ai, ai, tô cansada já. Vamos lá. Crime de roubos. Crime de roubo. É nada mais que o furto praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Ou depois de haver, por qualquer outro meio, reduzido a vítima a possibilidade de resistência. Roubo, portanto, pode ser praticado pelo uso da violência moral, grave ameaça, ou da violência própria, da violência própria ou da violência imprópria. Grave ameaça dá pela intimidação, pode ser velada. Violência própria é a força bruta. Violência imprópria é quando o agente retira o seu poder de resistência da vítima. Violência imprópria é quando a gente retira o poder de resistência da vítima. Consumação. Da mesma forma que se dá o crime de furto, o roubo próprio ocorre quando o agente, mediante violência física, moral ou imprópria, vem subtrair a coisa, passando a ter a sua posse, independente de ser mansa ou pacífica. Desde que ele utilize da violência, é crime de roubo. A princípio da insignificância do crime de roubo? Não. Não, porque a conduta é perpetrada com violência ou grave ameaça à pessoa e não pode ser considerada com um reduzimento grau de reprovabilidade. Existe roubo de uso? Não, tendo visto que falta o preenchimento dos requisitos. Roubo impróprio. Começa com furto. É aquele roubo que a pessoa tá roubando, ela tá furtando, e aí ela pega e acaba fazendo uma ameaça às pessoas, né? E violência contra a pessoa. E acaba virando roubo impróprio, né? Deixa eu dar uma lidinha aqui pra... Quem logo depois de subtrair a coisa emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou detenção de coisa para si ou para terceiro. Roubo majorado. Deixa eu só ler aqui uma observação. Caso o agente se apodere de coisa e depois é surpreendido pela vítima agredindo-a, será furto em concurso com crime contra a pessoa. Será furto em concurso com o crime contra a pessoa. Complicado, aí me confundiu, né? Mas eu não vou... Tá, eu vou diferenciar aqui. O roubo impróprio é aquele que a pessoa tá lá furtando. São casos de furto inicial, em que após praticar a subtração, ao empreender a fuga, o agente é surpreendido por então violência, empregando então a violência à pessoa ou grave ameaça para assegurar a impunidade da detenção da coisa. Assegurar a impunidade ou a detenção da coisa. Mas se o agente caso o agente se apodere de coisa e depois é surpreendido pela vítima agredindo, será furto com concurso de crime contra a pessoa. Mas se ele está lá fugindo, é um crime impróprio. Roubo impróprio. Roubo majorado.
a pena será aumentada de 1/3 a 2/3 quando há o concurso de pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente reconhece tal circunstância, se a subtração for de veículo automotor e venha a ser transportado para outro estado ou exterior, se o agente mantém a vítima em seu poder restringindo sua liberdade, crime majorado, aumento de 1 a 2/3. Nesse delito, a vítima é mantida sob seu poder para que o roubo seja feito. Não se trata de sequestro por si só, mas de uma restrição de liberdade da vítima por meio para garantir a subtração. Se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios, conjunta ou isoladamente, para que possibilite a sua fabricação ou montagem ou emprego. Se há violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Roubo majorado. Também será majorado com aumento de 2/3 da pena. Ah, tá. Antes era de 1/3 a meio. A metade. Antes era aumento de 1/3 a metade. Agora é de 2/3. Se for exercido se o crime for exercido violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo, destruição, rompimento de obstáculo com emprego de explosivo análogo a perigo comum. Se a violência é exercida com meio de arma de fogo, de uso restrito e proibido. Roubo qualificado. Se resultar em lesão grave, a pena de reclusão de 7 a 18 anos. E multa. Se a violência resultar em morte, a pena é de 20 a 30 anos. No roubo qualificado. E aí se trata do dispositivo do latrocínio, né? De crime de latrocínio. Importante, latrocínio. A violência tem que ser dolosa. Mas a morte pode ser dolosa ou culposa. Assim, se a violência for culposa, o autor responderá pelo roubo simples ou majorado, em concurso com crime de homicídio culposo. Latrocínio será consumado quando ocorrer a morte da vítima, independente de ter ou não a subtração da coisa alheia. Há o crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize a subtração dos bens da vítima. O crime de latrocínio é crime contra o patrimônio, razão pela qual não serão os seus réus submetidos ao tribunal do júri. Crime hediondo. O pacote anticrime deixou de considerar apenas o latrocínio como uma forma hedionda de roubo. O pacote anticrime deixou de considerar apenas o latrocínio como uma forma hedionda de roubo. Nessa nova redação, tem-se que será considerado hediondo será considerado hediondo o roubo que, circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, emprego de arma de fogo de uso restritivo e restrito, resultado de lesão corporal grave ou morte. Latrocínio não é crime hediondo? Ah, tá, é sim, é crime hediondo sim. Ela deixou de considerar apenas o latrocínio, mas outros tipos entraram, né? Eu sempre fico na dúvida aqui. Ela deixou de considerar apenas o latrocínio como crime hediondo. Ela considera também a restrição de liberdade, emprego de arma de fogo, uso restrito,
Lesão corporal é isso aí. Então, o latrocínio é assim, crime hediondo. E também os outros tipos de crime, né? Que eu falei aqui. Crime de extorsão. É caracterizada pela conduta de constranger, coagir ou obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer, ou permitir que faça alguma coisa com o intuito de obter vantagem indevida, vantagem econômica, para si ou para terceiros, mediante violência ou grave ameaça. Isso é extorsão. É constranger alguém. Constranger alguém mediante violência. Vambora. Deixa eu ver. Extorsão qualificada. Se a extorsão se der por violência, resulta. No crime de extorsão, se dá violência, resulta. Lesão corporal. Será qualificada a extorsão. A extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima com ocorrência de morte é crime hediondo. Extorsão qualificada. Para a consumação da extorsão, predomina que o crime é formal, o qual dispensa a produção do resultado, ou a obtenção da vantagem indevida, da indevida vantagem econômica para sua consumação. Constranger significa tirar de alguém a possibilidade de autodeterminação, não deixar a pessoa decidir o que é melhor para si, usando violência ou grave ameaça. É obrigar, é coagir, constranger, mediante violência ou grave ameaça. Para se caracterizar a extorsão, será necessária a vantagem indevida. Vantagem indevida. Pois, caso a vantagem seja devida, o agente responderá pelo crime do exercício arbitrário das próprias razões. Tô aprofundando demais essa revisão minha. Mas tô nem aí, deixa pra lá. O crime de extorsão se dá pela violência... Peraí. Vamos lá. Extorsão qualificada. No crime de extorsão, se dá violência resulta. Lesão corporal grave. A pena de reclusão de 7 a 18 anos. Morte. Mediante extorsão... Extorsão mediante restrição de liberdade da vítima. Popularmente conhecido como sequestro relâmpago. Se o crime é cometido mediante restrição de liberdade da vítima, extorsão mediante restrição de liberdade da vítima, essa condição é necessária para a obtenção de vantagem econômica. O agente restringe a vítima de liberdade para receber vantagem ilícita. A restrição que é rápida e momentânea. Porque se for mediante longo período, aí vai ser sequestro, né? Que é um crime formal. É a privação de liberdade com o fim de condicionar alguém à entrega de preço pelo resgate. Vamos lá. O delito de sequestro relâmpago, né, que é o crime da restrição de liberdade da vítima, se diferencia da extorsão mediante sequestro, quando o roubo com restrição de liberdade da vítima, no primeiro caso, né, que é o de sequestro, se dá por fim para obter qualquer vantagem na condição de preço do resgate, do preço
como condição ao preço do resgate. Já no roubo com privação de liberdade, esta é por meio da subtração de coisa, né? Nessa privação de liberdade para subtração de coisa. Já em sequestro, você está querendo preço pelo resgate. Resgate. Para obter preço pelo resgate. É um crime permanente, tá? Não sei onde fala não, mas eu já estudei isso aí, eu sei que é crime permanente. Aqui, ó. Trata-se de crime permanente. Consuma-se com a efetivação do sequestro. Vamos acelerar. Acelerou, 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 acelerou meu coração. O amor é que faz tempo que cê me ligou e eu fiquei aqui a procurar motivos que justificassem a tua falta, amor. Não é pedindo pra você ficar, mas se quiser eu não vou reclamar. Mas que no fundo que o meu coração quer dizer é que eu te amo demais. E tudo que eu faço me lembra você. Enquanto você me dizia que ia ser pra sempre nós, o mundo acabava em promessas. E aqui estamos sós. E aqui estamos nós, né? Todas as formas de extorsão mediante sequestro são consideradas crimes hediondos. Vamos... Colaboração premiada. Não vou ficar lendo muita coisa não, já cansei já. Colaboração premiada. Se o crime é cometido em concurso... Deixa eu ver aqui. Tá. Se o crime é cometido em concurso ou concorrente... Se o crime é cometido em concurso ou concorrente que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do sequestro, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Observe que a pena para incidir na causa de diminuição deve haver a efetiva libertação da vítima. Colaboração premiada. Ah, sim. Agora eu entendi. Colaboração premiada. Se o concorrente que está praticando o crime lá, em concurso de pessoas, né, denunciar a autoridade, facilitando a liberação do sequestro, terá a sua pena reduzida de 1 a 2/3. Crime de estelionato. Obter para si ou para outra vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena de 1 a 5 anos. Vamos lá para outras coisas. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, vou só ler rapidão. Alienação ou onerosa fraudulenta de coisa própria. Fraudação de penhor, fraude de entrega da coisa, fraude de recebimento de indenização de valor seguro, fraude no pagamento por meio de cheque, fraude eletrônica, estelionato contra idoso ou vulnerável.
nas mesmas penas incorre pelo crime de estelionato. Isso que eu tava falando. Crime de receptação. Receptação própria e receptação imprópria. Receptação própria. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. Nossa, ainda falta um pouquinho ainda. Em proveito próprio ou alheio. Coisa que sabe ser produto do crime. Receptação própria. Receber, adquirir, transportar, conduzir ou ocultar. Em proveito próprio ou alheio, coisa que se sabe que é proveito do crime. Já a receptação imprópria é influir para que terceiro, de boa fé, adquira ou receba ou oculte o produto do crime. Receptação própria é adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, coisa que sabe ser produto do crime. Receptação imprópria é influir, sugerir ou inspirar para que alguém, o terceiro de boa fé, pratique as ações de adquirir, receber ou ocultar coisas de crime. Está dando 10 horas já da noite e eu tô aqui. Amanhã eu vou acordar 4 da manhã, como sempre. E eu estou aqui de boas, comendo uma frutinha. Crime de receptação. Pera aí, depois eu volto. Vamos lá, tava falando sobre receptação própria e imprópria. Na receptação própria, consuma-se quando o agente pratica uma das condutas de aquisição e recebimento. O crime é instantâneo. Nas modalidades, né, de transportar, conduzir ou ocultar, é permanente. Na forma de aquisição e recebimento, o crime é instantâneo. Já na forma de transportar, conduzir ou ocultar, é permanente. Por sua vez, a receptação imprópria consuma-se com a simples influência idônea, independente do terceiro adquirir ou não, ou receber, adquirir, receber ou ocultar. Independente dele do terceiro fizer isso ou não. O crime é formal. Só o fato dele fazer, já, né? Receptação qualificada. Equipara-se. Consiste em adquirir, receber, transportar, conduzir, depositar, demonstrar, desmontar, montar, remontar, vender, expor, ou qualquer forma de utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto do crime. Coisa que deve saber ser produto do crime. Trata-se de crime próprio, uma vez que existe a qualidade especial do agente comerciante ou industrial. Porém, é possível o concurso de pessoas para figurar como agente alguém que não possua essa qualidade de comercializar. Para qualificar uma receptação. Receptação culposa.
É aquela modalidade que o agente adquire ou recebe coisa da natureza, coisa por sua natureza, pela desproporção do valor e o preço. Pela condição de quem fornece, deve-se presumir que ela é obtida por meio criminoso. Trata-se de excepcionalmente tipo culposo fechado. Receptação culposa. Crime contra a dignidade sexual, crime contra a liberdade sexual, crime de estupro, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir com que ele se pratique ato libidinoso. Pena de reclusão de 6 a 10 anos. Se a conduta resultar em lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos. Pena de reclusão menor de 14 anos, quer dizer. Pena de reclusão de 8 a 12 anos. Consiste em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que se pratique com outro ato libidinoso. Conjunção carnal é a introdução parcial do pênis na vagina. Ainda que parcial, quer dizer. Ato libidinoso corresponde a quaisquer atos diversos da conjunção carnal que visem satisfação de lascívia, manipulação de órgãos sexuais, masturbação ou coito anal ou entre outros. Formas qualificadoras. Se a conduta de lesão corporal Se a conduta resulta em lesão corporal grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14. Pena de reclusão. Se a conduta resulta em morte, 12 a 30 anos. Violação sexual mediante fraude. Ter condição carnal, importunação sexual. Praticar contra alguém sem sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer própria lascívia. Assédio sexual. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico. Assédio sexual. Condição superior hierárquico. Ou ascendência inerentes ao exercício do emprego. Ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Registro não autorizado da intimidade sexual. Registro não autorizado da intimidade sexual. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Registro não autorizado de intimidade sexual. Produzir, fotografar, ato libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Pena. Na mesma pena incorre quem realiza montagem e fotografia de vídeo a fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Pena de 6 meses a 1 ano e multa. Estupro de vulnerável. A conduta é basicamente a mesma do estupro, com a diferença que o sujeito passivo será menor de 14 anos. Por enfermidade ou deficiência mental, que não possui caráter de discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra coisa não pode oferecer resistência. Não tem consentimento. A pena é aumentada a 4ª se o crime é cometido em concurso de 2 pessoas. A pena é aumentada da metade se o ascendente é padrasto ou madrasta, tio, irmão ou cônjuge. Outras coisas aqui também. Companheiro, tutor, curador.
Estupro coletivo, 2 ou mais agentes. Estupro corretivo, também aumenta a pena. Aumenta a pena de 1/3 a 2/3, né? Se o crime é praticado com coletivo ou corretivo. Crimes contra a paz pública. Incitação ao crime. Incitar publicamente a prática de crime. Incitar publicamente seria palanque, manifestação. Apologia ao crime. Fazer publicamente apologia a fato criminoso ou autor de crime. Associação criminosa. Associar-se a 3 ou mais pessoas a fins específicos de cometer crime. Constituição de milícia. Construir, organizar ou entregar manter ou custear organização paramilitar particular. Grupo ou esquadrão com finalidade de praticar qualquer crime previsto neste código. Pena de 4 a 8 anos. Crimes contra a administração pública. A partir daqui é mais importante, acredito eu. Os crimes contra a administração pública vão cair certeza na minha prova. Crimes praticados por funcionário público. Vamos lá. É isso mesmo. Crimes contra a administração pública. Crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo ou emprego de função pública. Eu não vou ler isso aqui não. Isso aqui não é importante não. Vamos lá para as espécies de crime. Crimes de peculato. Peculato é o delito que o funcionário público, por sua conta própria, apropria ou desvia um proveito próprio ou de outra pessoa, a coisa móvel que possui em razão de cargo, seja ela pertencente ao Estado ou particular, ou esteja sob sua guarda ou vigilância. O verbo é apropriar-se, ou seja, fazer sua coisa, fazer a coisa alheia, fazer sua a coisa alheia. Esse delito pode ser cometido por meio de conduta dolosa ou culposa. Li tudo errado, eu acho. Mas tô cansada, já tô com sono. Mas eu vou resumir melhor o crime de peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público ou particular de que tem posse em razão de cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. O peculato é um crime material, ou seja, sua consumação depende de produção de resultado naturalístico. O particular, junto com um funcionário público, sabendo da sua condição de funcionário público, também comete crime de peculato. É a única vez. O único caso em que o particular comete crime de peculato é quando ele faz em concurso com um funcionário público. No peculato furto. No peculato furto, o agente não tem a posse da coisa, mas, valendo-se da condição de funcionário, tem a facilidade para subtrair o bem da administração ou de particular que esteja sob sua custódia. Peculato culposo é nada mais do que o concurso não intencional pelo funcionário público
realizado por ação ou omissão, mediante imprudência, imperícia ou negligência. Para a apropriação, é o concurso não intencional do funcionário público de prática de crime, por imperícia, imprudência e negligência, para a apropriação, desvio ou subtração de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel pertencente ao Estado, sob sua guarda de pessoa ou terceira pessoa, que pode ser o funcionário público ou particular. Reparação de dano, nesse caso, possui dois efeitos relevantes. Se ocorrer antes do trânsito julgado, acarretará na extinção da punibilidade. Se ocorrer após o trânsito julgado, há a redução da pena pela metade, quando o peculado é culposo, né? Que tem como reparar o dano? Não tenho certeza. Mas vamos lá. Concussão. Concussão é a conduta de exigir. É diferente do crime de corrupção passiva. A diferença está no núcleo do tipo. A concussão, ela tem por conduta exigir. É um querer imperativo, traz consigo a ameaça, ainda que implícita. Corrupção passiva tem a conduta de solicitar, receber ou aceitar promessa. O sujeito ativo é qualquer funcionário público. Importante. O crime em tela pode ser praticado por sujeito que não seja funcionário público, desde que ela atue em concurso de pessoas. Quando atua, né, se ela participar com um parceiro de funcionário público e o auxilia na exigência da vantagem devida, os dois responderão pelo crime de concussão. Mesma coisa, parecido com peculato, né? Crime de corrupção passiva. Não tem violência nem grave ameaça, nem há exigência de nada. Na corrupção passiva não há ameaça nem constrangimento. O funcionário solicita, pede, recebe, recolhe, pega ou aceita ou concorda em receber promessa ou vantagem devida para si ou para outrem, para praticar ou retardar ou omitir ato de ofício, em razão da sua função. Ainda que fora da função, ainda que antes de assumi-la, é vulgarmente conhecida como a propina. Essa é a corrupção passiva. Corrupção passiva seria solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Já a concussão seria o ato de exigir, né, em função do seu cargo. Corrupção privilegiada. Se verifica quando o agente deixa de praticar ou retardar o ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo o pedido de influência de outro. Encontra-se é o famoso jeitinho brasileiro, né? É corrupção privilegiada. Se verifica quando o agente deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro. Consumação, concussão, corrupção passiva é quando ele aceita.
corrupção privilegiada. Vamos lá para a corrupção ativa. Mas aí não precisa ser funcionário público, né? Aqui tô falando só sobre crimes de funcionário público. Tá. Prevaricação. É o descumprimento das obrigações atenientes à função. Aqui deve se entender pelo sentimento pessoal, como sentimento de amor, ódio, raiva, vingança e amizade. É quando ele... É o descumprimento de suas obrigações ateniente de sua função exercida, o bom andamento da administração pública. É prejudicado quando o funcionário, para satisfazer os objetivos pessoais, desatende ao seu dever funcional, pelo sentimento pessoal. Existem 3 maneiras que o agente pode realizar o delito de prevaricação: retardar ato de ofício, deixar de realizado, realizado contra a disposição expressa em lei. Consumação ocorrerá independente de satisfação do agente, podendo o interesse do agente ser moral ou patrimonial. Outra descrição. Crime de prevaricação, que é cometido pelo funcionário público. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, os crimes praticados por funcionário público seria concussão, ato de exigir vantagem indevida ou aceitar, prevaricação, que é o ato de retardar ou não fazer, ou deixar de fazer por sentimento pessoal, interesse pessoal, alguma coisa da sua função. Peculato. Peculato é o crime em que a pessoa retarda ou deixa de fazer. É a mesma coisa. Ah, não. Peculato é roubar, né? Peculato é roubar coisa. É um exemplo, né? Mais claro na minha cabeça. É se apropriar de dinheiro ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. O crime é um exemplo de roubo, né? Na administração pública. É o peculato. Peculato impróprio é quando o funcionário, embora não tenha posse, ele ainda assim... Peculato impróprio. Aqui, no meu material, ele chamou de peculato culposo. Aqui ele fala peculato impróprio, quando o funcionário, embora não tenha posse, subtrai e concorre para que seja subtraído provento, fazendo-se valer da facilidade e proporcionalidade de seu funcionário. Ele chamou de peculato furto essa descrição. Peculato furto. Peculato furto aqui. Quando a gente não tem a posse, mas fazendo-se valer da sua facilidade. Ainda se rouba, né? Peculato culposo é quando ele não tem a intenção, né? Vamos lá. Crimes praticados por particular contra a administração pública. Crime de resistência. Crime de resistência. Como é que eu posso descrever o crime de resistência? Deixa eu ver uma descrição boa aqui.
Crime de resistência é opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, a quem lhe esteja prestando auxílio. Se o particular causar lesão, também responderá por este crime. Quando a violência é empregada contra dois a violência contra agente público não se caracteriza como resistência, e sim como violência contra o patrimônio público. Peraí que eu fiquei confusa. Nossa senhora, será que vai ter como mandar esse vídeo inteiro lá pro YouTube? Crime de resistência é consumada com a prática de violência ou ameaça, independente de simples ofensas, palavras, gestos que constituem delitos de desacato e não de simples ofensas, palavras ou gestos, ou vias de fatos, empurrão, fatos ultrajantes, constitui delito de desacato, tá? Não de resistência. A resistência é prática de violência ou ameaça. Quando a violência ou grave ameaça é empregada contra dois ou mais funcionários públicos, haverá um só crime. O crime em comento diz que a ordem tem que ser legal, não podendo ser confundida com possível ordem injusta. Crime de desobediência. Calma aí. Calma só um minuto. Crime de desobediência, tava falando aqui, né? O tipo penal, desobedecer, tem sentido de não cumprir, faltar com obediência, não atender. Pune-se a conduta quem desobedece à ordem legal de funcionário público. Importante. A Lei Maria da Penha passou a tipificar o crime de desobediência por medidas protetivas. A pena para esse delito é de detenção de 3 a 2 anos. E sua configuração independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Crime de desacato. Então tá, crime de desobediência é desobedecer a ordem legal de funcionário. Crime de desacato. Cadê desacato? Crime de desacato. Ato de desacatar, ofender ou humilhar funcionário público. Podendo coinsistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, gestos obscenos, gritos agudos, mesmo qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação e desprestígio ou irreverência ao funcionário. O crime de desacato continua vigente. Desacatar funcionário público no exercício de função ou em razão dela. Isso continua a ser crime. Desacatar funcionário público no exercício ou em razão dela. Ofensas, humilhação, menosprezo. A ofensa não precisa ser presenciada por outras pessoas. Por telefone ou por recado, não configura desacato, tem que presenciar.
Corrupção ativa. É o reverso da corrupção passiva. Pune-se o particular ou o funcionário despido dessa qualidade, que oferece e promete, direta ou indiretamente, vantagem não prevista em lei ao funcionário, para que pratique ou omita ou retarde ato de sua competência. No crime de corrupção ativa, o particular tem a iniciativa de corromper o funcionário. O crime consuma-se pelo oferecimento, não pela aceitação. Deixa eu ver aqui. Corrupção ativa. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma descrição menorzinha aqui. Corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. A pena é aumentada de 1/3 se o funcionário aceitar a proposta. É aumentada a 1/3 se o funcionário aceitar a proposta. Legislação extravagante. Lei de tortura. Trata-se de crime equiparado a hediondo. Isso eu já sabia. Constranger alguém ao emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Constitui crime de tortura. A fim de obter informação ou confissão da vítima. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Ah, tem um monte de coisa aqui. Outra legislação extravagante aqui. Estatuto de Desarmamento. Porte de arma de fogo. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos na legislação. Os integrantes da Forças Armadas, os órgãos elencados no artigo 144. Posse irregular de arma de fogo. Omissão de cautela. Posse irregular de arma de fogo. Possuir ou manter sobre sua guarda arma de fogo acessório de uso permitido em desacordo com a determinação legal. Em sua dependência ou residência. Ainda em que local do seu trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal. Pula pra próxima, tô cansada já. Omissão de cautela se alguém pega a minha arma. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Posse legal de arma de fogo. Disparo de arma de fogo. Disparar arma de fogo ou acionar munição em local, em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade prática de outro crime. O crime previsto neste artigo é inafiançável. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
comércio ilegal de arma de fogo, tráfico internacional de drogas, crime de porte de uso de drogas. Usuário também cabe TCO. Tem pena. Quem adquirir, portar ou guardar tiver com um desacordo legal, drogas sem autorização em desacordo com determinação legal, será submetida à seguinte pena: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa com comparecimento ao programa educativos. Cansei já. Tá bom, acho, né? Quem adquirir, guardar ou tiver consigo qualquer quantidade de droga já pode fazer um TCO. A pessoa perde prisão primária. Ela já pode ser reincidente nesse crime. É um crime de menor potencial ofensivo. O juiz determinará ao poder público que coloca à disposição do infrator gratuitamente estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. O tipo penal previsto no artigo 28 dessa lei é o crime de menor potencial ofensivo. Portanto, aplica-se a regra de caber aos policiais militares de atenderem à ocorrência, apreender e lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. É isso. Crime de tráfico de drogas. Crime de induzimento ou instigação ao auxílio indevido. Crime de induzimento, instigação ou auxílio ao uso indevido de drogas. Oferecer drogas a alguém é crime. Crime de tráfico privilegiado. Diminui de 1/6 a 2/3. Caso o agente seja primário de bons antecedentes. E não se dedica às atividades criminosas nem interage com a organização criminosa. Não faz rotineiramente esse tipo de coisa. Tráfico de maquinário. Quando se acha só a balança. A pessoa, máquina, preparação, produção, aparelho, instrumento que se usa para traficar drogas. Crime de associação criminosa. Tráfico. 2 ou mais pessoas. Praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nessa lei. Crime de financiamento ou custeio do tráfico de drogas. Bancar o tráfico, né? Crime de colaboração como informante. Crime de prescrição culposa de drogas. Prescrever ou ministrar culposamente drogas, sem que delas necessite o paciente. Crime de condução ou embarcação sob efeito de drogas. Conduzir embarcação ou aeronave sob efeito de drogas. Abuso de autoridade. Os crimes de abuso de autoridade são praticados por policiais militares em serviço
em serviço são de sua competência a justiça militar. O sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, da administração, direta ou indireta. O sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Da ação penal, dos crimes previstos na ação penal pública incondicional. Os crimes previstos nesta lei são de ação pública incondicionada. São de ação penal pública incondicionada. Os crimes de abuso de autoridade. Os crimes de abuso de autoridade são praticados por policiais militares. Os crimes de abuso de autoridade praticados por policiais em serviço são da competência da justiça militar. Portanto, só a corregedoria pode atuá-lo em flagrante por tais crimes. Não se limita somente aos funcionários, aos policiais não, tá? Tem outros membros também. Muitas outras pessoas podem praticar. Tá. Dos efeitos da condenação. Indenizar o dano causado pelo crime, inabilidade para exercício do cargo, perda do cargo, das penas restritivas do direito, prestação de serviços a comunidades, suspensão dos exercícios do cargo, dos crimes e das penas. Deixar injustificadamente de comunicar a prisão de flagrante à autoridade judiciária. Deixar de comunicar imediatamente a execução da prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que decretou. Deixar de comunicar a prisão de qualquer pessoa, o local onde se encontra a sua família, o local onde se encontra a sua família ou a pessoa que por ela indicou, a pessoa que o criminoso indicou. Deixar de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade. Prolongar a execução da pena privativa de liberdade. Constranger o preso ou detento mediante violência. Isso é abuso de autoridade. Também, tem outras coisas, tá? Exibir-se ou ter seu corpo exibido, parte dele é a curiosidade pública. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Submeter a situação vexatória. Xingar a pessoa, constrangimento não autorizado em lei. Situação vexatória. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Obrigar a pessoa a ficar falando. Constranger a depor, obrigar a pessoa a depor. A gente não pode obrigar ninguém a falar nada. Incorre da mesma pena quem prossegue com o interrogatório da pessoa que tenha decidido exercer o direito de silêncio. Da pessoa que tenha optado pela assistência de advogado ou defensor público, sem a presença do seu patrono.
Deixar de identificar ou identificar falsamente. Deixar-se de se identificar. Isso é abuso de autoridade. Incorre na mesma pena quem, como responsável por o interrogatório, deixa de identificar-se ao preso, ou atribui falsa identidade, cargo ou função. Submeter o preso a interrogatório durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante de delito. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou circunstâncias de custódia. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento, demora ou deixa de tomar providências tendentes a saná-lo, não competente para decidir a sua prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que seja. Manter o preso em ambos sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Não pode colocar juntos. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente a revelia a vontade do ocupante imóvel alheio às suas dependências. Incorre na mesma pena quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça franquear-lhe imóvel ou suas dependências. Acesso ao imóvel ou suas dependências. Abuso de autoridade. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 9 horas da noite ou antes das 5 da manhã. Isso é abuso de autoridade. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, em caso de desastre ou flagrante de delito. Inovar artificiosamente. Omitir dados. Peraí, eu vou pular esse aqui. Eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa. Omitir dados e informações para desviar o curso da investigação. Proceder para a obtenção de prova por meio de manifestadamente ilícito. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, dar início ou proceder à persecução penal sem causa fundamentada contra quem sabe inocente. Exigir informação, cumprimento de obrigação sem expresso amparo legal. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Racismo. Racismo são crimes resultantes de discriminação, de preconceito, raça, cor, etnia, religião ou de procedência nacional. Discriminação e preconceito. Equiparou-se a homofobia ao racismo, que é considerado discriminação e preconceito nessas condutas. Impedir ou obstar o acesso de alguém indevidamente habilitado a qualquer cargo da administração, direta ou indireta, bem como concessionários de serviços públicos. Incorre na mesma pena
quem, por motivos de discriminação de raça, cor, etnia ou religião, ou procedência nacional, obstar a promoção funcional, negar ou obstar emprego em empresa privada, incorre na mesma pena, motivo de discriminação, ética, deixar de conceder equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições dos demais trabalhadores, impedir a ascensão funcional, proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, ficará sujeito às mesmas penas, recusar ou impedir o acesso ao estabelecimento comercial, recusar ou negar. Ai, gente, tem um monte de coisa. Se o crime for menor de 18 anos, a pena é agravada. Se o crime for praticado contra menor de 18 anos. Impedir acesso em um hotel, em restaurante, em estabelecimento esportivo, cabeleireiro, edifício público, por causa em razão de sua cor, né, de sua etnia, transporte público. Impedir acesso em qualquer ramo das Forças Armadas. Impedir o casamento ou a convivência familiar e social. Vamos lá. Constitui efeito da condenação a perda de cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Praticar ou induzir incitar a discriminação. Fabricar ou comercializar distintivos que utilizem a cruz suástica, né, para fins de divulgação do nazismo. Qualquer crime que tenha comunicação social ou publicação. Peraí, agora eu tô perdida já. Tô cansada. Acho que já tá bom por hoje. Já chega, né? Falei demais. Deixa essa última página aqui pra outra década.